A delegação dos Estados Unidos acabou de se reunir com Vladimir Putin e sua equipe em Moscou. E embora ainda não haja um acordo de paz, parece que estamos um passo mais perto de algum tipo de compromisso, como afirmou a agência de notícias russa TASS. Aqui para ajudar a explicar os desdobramentos estão Ray McGovern e Larry Johnson. Ray, Larry, sejam bem-vindos. Obrigado, Pascal. Obrigado. Talvez possamos começar com o que vocês acham dessa reunião de 5 horas, uma verdadeira maratona, que aparentemente as delegações dos Estados Unidos e da Rússia tiveram em Moscou. Além disso, sobre os participantes, como vocês interpretam o fato de que ela foi conduzida principalmente pelo Sr. Witkoff e por Jared Kushner, do lado americano? Talvez comecemos com o Ray. Bem, é muito interessante que Marco Rubio não esteja lá. Ele foi deixado de lado, assim como os europeus, que têm se mostrado bastante contrários a esse tipo de reaproximação, ou pelo menos a negociações entre os Estados Unidos e a Rússia sobre essa questão central da Ucrânia. Quem mais está lá? Bem, eu falei sobre Witkoff e o filho. Bem, não o filho dele, claro, mas o genro, certo? O genro de Trump. Então, quem é Witkoff? Ele é um cara do setor imobiliário, ligado a finanças, e se dá muito bem com Dmitriev, que é o cara das finanças dos russos. Eles conversaram um pouco sobre o potencial para uma grande expansão das relações econômicas. Isso pode acontecer, mas não por vários anos. Ainda assim, está em pauta, e eles sabem que Trump tem interesse nisso. Aqueles que esperavam um acordo ou conversas realmente substanciais ficaram desapontados, porque como ambos os lados concordaram, isso eram apenas pontos de discussão, tópicos para debate. Bem, longe de qualquer coisa que pudesse ser acordada, o que realmente foi decidido foi conversar sobre esses assuntos em uma data posterior. O mais importante é que as questões territoriais foram abordadas. Isso me surpreendeu. Esse é um dos detalhes. Mas como o próprio Rubio disse, esse é o verdadeiro ponto problemático. As questões territoriais. Claro que são. Então o que mais? Bem, vou ampliar um pouco antes de terminar aqui. Sabe, eu gosto de falar sobre o pano de fundo de tudo isso. E o pano de fundo é que temos qual é a palavra? Narcisista delirante como presidente. Agora, se eu estivesse entregando o relatório diário do presidente ao presidente Putin, e ele me perguntasse, e quanto ao Trump? And they asked me, what about Trump? What do you think he's going to do? I would have to say, O que você acha que ele vai fazer? Eu teria que dizer, não faço a menor ideia, em russo. Ele é tão imprevisível. Não conseguimos descobrir o que ele vai fazer de um dia para o outro. Então, Putin, o que isso significa? Significa, Sr. Putin, que ele tem os dedos nesses códigos, certo? Você precisa tratar um narcisista delirante como Trump da mesma forma que trataria qualquer pessoa desse tipo. É preciso ser muito cuidadoso. Não dá para provocá-los. É preciso entrar no jogo. É preciso elogiá-los. Você tem que dizer, isso que você fez foi ótimo. Você merecia um prêmio Nobel da Paz. Então você entra no jogo, porque o outro extremo é deixá-lo irritado. E Deus sabe que não podemos realmente depender de nada do que ele vai fazer, certo? Ele tem os códigos nucleares. Além de tudo isso, os russos deixaram muito claro desde que Trump assumiu que Trump não é Biden, certo? Eles estão conversando com Trump. Há algumas evidências de que Trump realmente está interessado em um acordo final sobre a Ucrânia. Eu acredito que ele realmente está. Então, mais 3 anos desse cara. Como vamos lidar com ele? É meio que, como é mesmo? Sim, como porcos espinhos acasalando na selva. Você sabe que eles acasalam com muito, muito cuidado, certo? É assim que Trump precisa ser tratado. E eu acho que como os russos estão vencendo na Ucrânia e Putin está com pressa, o que realmente precisa ser explicado é porque Trump também está com tanta pressa. Podemos falar sobre isso depois. Tenho algumas teorias sobre isso. Uma delas um pouco fora do comum. Vou parar por aqui. Espero que isso ajude. Então, Larry, como você interpreta isso? Quer dizer, me parece que estamos meio que chegando a algo viável, não é? I'll quote Churchill when he said, "This is not the
Vou citar Churchill quando ele disse: "Este não é o começo do fim, este é o fim do começo", ou algo nesse sentido. Acho que concordo com o que o Ray estava dizendo, que os russos não têm ilusões sobre Trump e sua estabilidade. Não acho que ele seja visto como um parceiro de negociação confiável. O termo volúvel é mais adequado. Acho que o verdadeiro propósito dessa reunião foi, como os russos disseram e Ushakov reiterou, que eles tinham ouvido falar de todas essas diferentes propostas, mas nada jamais havia sido oficialmente apresentado a eles. Então eles queriam que fosse apresentado oficialmente. Acho que parte do motivo de Kushner ter ido junto também foi porque Trump confia em Witkoff como amigo, mas também por causa da família de Kushner, certo? Então ele ia obter outra leitura de um membro da família sobre o que estava acontecendo. E Putin, como costuma fazer, é muito meticuloso, muito jurídico e explica em detalhes qual é a posição russa e como ela evoluiu. Eu imagino que pode até ter havido uma pequena aula de história de Putin. Você sabe, ele adora fazer esse tipo de coisa. Então isso foi, sabe, o início das negociações sobre coisas como quantas tropas a Ucrânia poderia ter, se a Rússia estava realmente interessada em voltar ao G7, transformando-o novamente em G8. Quero dizer, se você ouviu a coletiva de imprensa de Putin no Kremlin na semana passada, lá no Cazaquistão, quando lhe perguntaram sobre o G7, ele basicamente disse: "Você só pode estar brincando comigo." He basically said, "You gotta be kidding me. No, we're not gonna do that. Why join?" Não vamos fazer isso. Por que entrar para o clube dos perdedores? Foi basicamente a mensagem dele. Mas acho que o Ray está certo ao dizer que no fundo da mente dos russos, eles querem evitar que isso escale para um conflito nuclear. Então eles voltaram atrás agora. Trump fez algumas coisas antes dessa reunião. Ele suspendeu, pelo que me disseram, toda a ajuda militar à Ucrânia. Ele realmente cortou tudo. O que já estava em andamento, ele não enviou mais. Então, sabe, acho que eles estão agora preparando o terreno para as negociações de fato. Porque, como Putin disse na semana passada em Bishkek, quando houver negociações, Lavrov vai liderar e Ushakov também estará presente. E como o Ray sabe, os russos dão muito peso ao protocolo. Então, eles não vão colocar o Lavrov para se reunir com algum subordinado de segundo ou terceiro escalão. Sabe, quem deveria estar lá é o Rubio. Agora, será que o Rubio vai tentar sabotar o processo? Porque acho que o Ray tem razão em levantar essa questão. Não tenho certeza se o Trump confia muito nele, mas ele também está ali fazendo algo que ninguém faz desde Henry Kissinger, acumulando os cargos de secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional. Então, nesse processo, todo mundo espera que consigam chegar a um acordo e assiná-lo até o Natal. E não prenda a respiração. Isso pode levar de 6 meses a 1 ano. E enquanto isso, a ofensiva russa está ganhando força e pode tornar as negociações irrelevantes. E não é que, quero dizer, a forma como isso está se desenrolando é bastante surpreendente para mim. Porque normalmente, quando se fazem negociações diplomáticas, você sabe, os embaixadores estão envolvidos, os ministros das relações exteriores são fundamentais, certo? E tenta-se criar um processo estruturado, primeira, segunda, terceira rodada e assim por diante, com grupos de trabalho e diferentes níveis. Mas aqui é como uma abordagem empresarial, certo? É o meu clã de negócios. E de alguma forma, os americanos parecem ter convencido os russos a seguir essa linha e enviar seus empresários, porque muito disso também foi feito por meio de um homem de negócios. Como era o nome dele? Kirill Dmitriev. Kirill Dmitriev. É bastante... Fico me perguntando o que eles estão achando disso. Quero dizer, especialmente o lado russo, porque, de certo modo, o que se quer são garantias de que o que for negociado será realmente implementado. Certo? Então é preciso ter o apoio institucional. Ray, o que você acha? Como os russos estão tentando? Ou qual é a estratégia russa nessa situação? Como eles conseguem apoio, digamos, do lado da segurança, das agências de inteligência,
como a CIA. Sabemos que a CIA está presente na Ucrânia, certo? Então, como os russos lidariam com o lado institucional do que quer que esteja sendo discutido lá? Bem, com relação ao processo, eu odiaria ser o CEO desta empresa. Tal empresa. Of the U.S. company here. It's not even Da empresa americana aqui. Isso nem é consistente com as práticas comerciais normais. E os britânicos têm seu jeito de dizer, isso não é adequado. Não é adequado. Na verdade, é inadequado. Bem, é claro que é. Mas é o Trump, ele é volúvel. Mas isso não importa. Os russos prefeririam uma abordagem mais ordenada e direta? Claro que sim, e já disseram que sim. Mas eles lidam com o Trump como ele é e veem certa flexibilidade nele. E sabe, parecia ser em meados de outubro, quando pessoas como Kellogg e outros falcões estavam dizendo ao Trump, olha, a Ucrânia ainda pode vencer isso, e os russos estão desmoronando. A economia deles está, eles estão perdendo. The Russians are falling apart. Their economy is just they're losing 3 million troops every week. E eles estavam perdendo 3 milhões de soldados por semana. Não era tão ruim assim. Mas então, de repente, ele descobriu que estavam mentindo para ele, em meados de outubro, certo? E foi aí que tudo começou. Foi quando ele ligou para Putin e disse, bem, vamos nos encontrar em Budapeste. No dia seguinte, ele se encontrou com Zelensky e disse, esqueça aqueles Tomahawks. Nós não vamos te dar aqueles Tomahawks por motivos X, Y e Z. Então foram 2 dias seguidos. Depois disso, Trump enfrentou muita resistência, certo? Levou cerca de uma semana para se recuperar. E então você tem Rubio e Lavrov conversando, mas isso não importa. E eles cancelam a cúpula de Budapeste. That doesn't matter, and they cancel the Budapest summit. But then all of a sudden somebody says, now. Mas então, de repente, alguém diz, agora, Donald, que tal impor sanções realmente duras contra Lukoil, contra a Rosneft? Isso vai resolver. Então ele diz, tá bom, tudo bem. Agora há comunicações subreptícias, certo? Minha ideia é que alguém sensato, talvez o próprio Trump, tenha comunicado aos russos, olha, eu tenho que fazer isso. Não vai prejudicar vocês muito. As sanções, até mesmo como é o nome dele, Mnuchin, o secretário do Tesouro, dizem que já não importam mais. Nós vamos fazer isso. Mas no dia seguinte, eu, Vladimir Putin, vou enviar Dmitriev a Miami para conversar com Witkoff e Jared Kushner. To talk with Witkoff and Jared Kushner, and maybe we'll, if Umerov from the Ukraine. E talvez nós, se o Umerov da Ucrânia quiser, bem, nós vamos resolver tudo isso. Agora, o que acontece? Temos uma conversa interceptada realmente interessante entre Dmitriev e Ushakov, 2 diplomatas russos de altíssimo escalão. Meu Deus, quem vazou isso? Isso é um crime grave, quem quer que tenha vazado. Quem coletou? Bem, os suspeitos de sempre, Agência de Segurança Nacional ou GCHQ, na Grã-Bretanha. Mas sabe, Dmitriev estava na Arábia Saudita. Pode ter sido algo tão simples quanto uma escuta telefônica. Os sauditas podem ter feito isso. Mas, seja o que for, a intenção era mostrar como tudo isso começou. Certo, e o que isso mostrou? Mostrou que Dmitriev e Ushakov haviam preparado um pequeno documento para Witkoff e o filho Jared Kushner revisarem e comentarem. E isso foi uma iniciativa russa? Não. Essa interceptação me sugere que Witkoff disse, olha, precisamos de alguns pontos de conversa para começar, pelo amor de Deus. E não podemos pedir para o Rubio fazer isso. Seria horrível. Então vocês poderiam nos dar um pequeno documento? Vamos começar e acrescentar nossas próprias coisas. E se o Umerov oferecer algo para dizer, foi assim que começou. Está claro nessa interceptação, certo? A interceptação que nós, a revelação da interceptação, para, acho que foi Observer, ou não, foi, algum outro Times. E foi isso. Achei que fosse o Financial Times ou The Economist. Foi o outro, o da Bloomberg. Eles publicaram tudo, nas 2 línguas. Eu conferi, a tradução para o inglês estava boa. Eles queriam sabotar tudo, mas foi sem rodeios. Seguimos em frente mesmo assim. Então acho que ficou claro naquela época que estávamos prontos para negociar. Os russos diziam, olha, lembra quando estivemos juntos no Alasca? 2 coisas. Você concordou em não insistir em um cessar-fogo imediato
e impedir que Zelensky e aqueles europeus sabotassem tudo. Agora você não fez isso. Vai fazer ou não? E foi aí que, na minha opinião, Trump percebeu que tinha sido enganado por gente como Kellogg e Rubio. Eu disse ao Rubio no final na semana passada, olha Marco, temos fundos de viagem suficientes aqui para você ir e voltar de primeira classe para Miami. For you to go round trip first class to Miami, but we don't have enough money to send you to Moscow. Mas não temos dinheiro suficiente para te enviar a Moscou para as negociações onde Steve e Jared estão indo. E, aliás, também não temos dinheiro suficiente para te enviar a Bruxelas. Isso me deixou um pouco envergonhado, porque a OTAN se reuniu hoje, a reunião ministerial da OTAN. E esta é a primeira vez na história, ou pelo menos desde 1958, quando comecei a acompanhar essas coisas, que o secretário de Estado não compareceu à reunião ministerial da OTAN. Então, a OTAN foi desrespeitada. Os europeus foram desrespeitados. A última coisa que vou dizer é que isso é realmente curioso. No final das observações de Ushakov, perguntaram a ele, onde o Witkoff foi? E Ushakov respondeu, bem, pelo que entendi, ele voltou para a Embaixada dos Estados Unidos. Sim, mas para onde ele vai depois? Ele está indo para casa? Bem, sim, acho que sim. Yeah, I think. But isn't he going to stop in Kiev? Mas ele vai parar em Kiev? Essa foi a pergunta do jornalista. E Ushakov disse que não. A delegação dos Estados Unidos prometeu não parar em Kiev. Eles vão direto para casa. Depois teve esse papo ontem à noite. Larry e eu estávamos discutindo. Será que ele pararia na Irlanda? Não apenas para tomar uma Guinness, mas para se encontrar com Zelensky. O que diabos ele está fazendo na Irlanda? Ele está lá. Havia rumores de que ele precisava se encontrar com Zelensky agora. Nada disso. Ele voltou direto para casa, pelo que eu sei, para prestar contas a Trump. Vai ser interessante ver o que a Casa Branca vai dizer. Ainda não vi nada oficial deles. Estão esperando o momento certo. Tenho certeza de que vão seguir a orientação de Trump. E provavelmente amanhã ouviremos no Truth Social o que ele acha disso. Larry, como você vê isso? Sim, não. Tudo isso é, vamos chamar de teatro kabuki, para se preparar para negociações de verdade. Muito disso é uma dança. Até o Ministério das Relações Exteriores se envolver, se isso acontecer, então saberemos que eles estão realmente levando a sério a negociação. Eles vão montar equipes, fazer tudo o que normalmente se espera ver. Mas ainda não chegamos lá. E parte disso, sabe, eu chamo de, bem, para citar Yogi Berra. Yogi Berra foi um famoso jogador de beisebol e do New York Yankees, e era conhecido pela sua maneira peculiar de se expor. Famous for his way of expressing things. Like he said, this is déjà vu all over again. E como ele disse, é um déjà vu tudo de novo. Então, parte do que estamos vendo aqui é uma repetição, em uma escala muito maior, do que aconteceu na Batalha de Debaltseve, em janeiro de 2015. Os ucranianos estavam se saindo tão mal contra as milícias de Donetsk e Luhansk que foram cercados, estavam à beira da derrota. E veja só, Angela Merkel e François Hollande, então presidente da França, ficaram muito motivados. Merkel foi a Moscou e convenceu Putin a assinar o Minsk II, e eles salvaram os ucranianos. Como Merkel admitiu em dezembro de 2022, e Hollande a apoiou, dizendo, sim, é isso mesmo, ela está certa, aquilo foi inteiramente uma manobra. O Minsk II foi apenas uma manobra para fazer os combates cessarem, de modo que pudessem ajudar os ucranianos a se recuperar, rearmar, reequipar, recrutar, renascer. Foi tudo uma estratégia para que pudessem continuar a guerra. E acho que isso faz parte do que está acontecendo agora. Porque desde setembro, nos últimos 3 meses, de setembro a novembro, a Rússia tomou 86 diferentes assentamentos, cidades e vilarejos, de norte a sul. E agora a Rússia tem o efetivo em solo, as forças terrestres, para capturar e controlar território, algo que não tinha há um ano. E o Ocidente está em pânico. Estão completamente em pânico, especialmente na Europa, porque o que eles vão fazer? Você se lembra da sugestão dos europeus, certo? Este plano de paz de 28 pontos para Trump. Acho que um ponto que consigo lembrar era o número 16,
que dizia que a Ucrânia deveria ter um exército de 800 mil soldados. Bem, eu fiz um pouco de conta, ainda consigo fazer esse tipo de matemática, e descobri que os exércitos combinados da Alemanha, França e Reino Unido somam menos de 500 mil. E eles têm, sabe, e populações combinadas de provavelmente bem mais de 120 milhões. E agora estão pedindo que a Ucrânia, com uma população atual de 19 milhões, forme um exército de 800 mil soldados. Eles são loucos. Quer dizer, isso mostra o quão desesperados eles estão. They're crazy. I mean, this shows how desperate they are. E não vamos esquecer que quando a Alemanha foi reunificada sob o marco do Acordo 2+4, os alemães puderam manter 370 mil ou 380 mil tropas combinadas, certo? Não 800 mil. Então, o que faria alguém pensar que os russos aceitariam 800 mil bem na sua porta? Mas deixando isso de lado, me parece que os russos têm uma estratégia muito clara. Eles continuarão avançando no campo de batalha. Eles mesmos disseram isso, lenta, mas meticulosamente. E eles venceram a guerra de atrito, certo? Então a essa altura não se trata mais de saber se o atrito funciona. É apenas uma questão de quanto atrito ainda haverá e até onde eles querem ir. Ao mesmo tempo, eles querem parar em algum ponto, certo? Em algum momento é preciso ter uma linha, então é preciso ter algum tipo de acordo. Então, no campo diplomático, eles estão seguindo o modo como o governo Trump quer implementar isso. Provavelmente, como o Ray está dizendo, para agradar o Trump e pelo menos não perder aquele prazo. Certo. Então, você acha que há uma estratégia por trás de chegar a esse ponto em que se possa implementar o grande plano que os russos querem, que é um acordo de segurança na Europa? Essa é a parte difícil, certo? Um acordo abrangente. Quero dizer, parar na Ucrânia é uma coisa e dividir o território é outra. Mas chegar ao processo de um acordo de segurança é diferente. Talvez comecemos com o Larry e depois o Ray. Como você acha que eles estão tentando negociar essa estrutura mais ampla sobre a qual os russos vêm falando há 3 anos e meio? Bem, eu diria que a Europa e os Estados Unidos estão passando por um divórcio, ou pelo menos uma separação de teste. E o Ray tinha razão. Pela primeira vez na história, não apenas desde que ele começou a trabalhar nesse assunto, mas jamais, o secretário de Estado não compareceu à reunião ministerial. E se for verdade que Trump cortou o fluxo de ajuda à Ucrânia, então surge a história da corrupção. Essa história realmente ganhou força. E a questão da corrupção é muito maior do que apenas os 100 milhões de dólares que foram noticiados. Está na casa dos bilhões. Perto de 50 bilhões de um total de 360 bilhões. Sim, com B. Mas a questão da corrupção está sendo impulsionada pelos americanos. Controlam o Nabu. Então é o lado dos Evans dizendo, vamos cortá-lo. Sim, estamos começando a dar aos ucranianos um pequeno empurrão do penhasco, dizendo, ei, vem aqui e olhe isso. E então damos um empurrãozinho e lá vão eles. Acho que a percepção de Trump, ao ler as pesquisas, é que não há o mesmo apoio generalizado de 4 anos atrás para apoiar a Ucrânia. Na verdade, acredito que a história da corrupção está sendo divulgada deliberadamente para deixar as coisas ainda mais confusas. Que uma das coisas que não é realmente conhecida publicamente, bem, não amplamente conhecida, é que pelo menos 23 membros do Congresso receberam milhões de dólares. Eu sei de um senador republicano específico que recebeu entre 16 e 17 milhões e de um senador democrata específico que recebeu 23 milhões. Então, esse é o dinheiro que demos a Zelensky, que foi para os ucranianos. Depois, o dinheiro foi desviado para bancos nos países bálticos. E veja só, acho que ficaremos chocados ao descobrir que uma ministra das Relações Exteriores da UERA, chamada Kaja Kallas, pode ter tido alguns incentivos financeiros reais para ser uma defensora tão fervorosa da Ucrânia.
Mas esse dinheiro estava sendo usado para lubrificar uma variedade de políticos, tanto do lado dos USA quanto do lado europeu. Então, tudo isso está chegando a um ponto crítico agora, e a Rússia mudou sua posição. Porque se voltarmos a março de 2022, quando Lavrov deixou claro, quando me encontrei com ele junto com o juiz naquele outono, ele disse, veja, o acordo inicial que assinamos foi trazido à mesa pelos ucranianos. A única coisa que insistimos foi em limitar as forças armadas a 85 mil. Mas íamos deixar Donetsk e Luhansk sob controle ucraniano. Então eles se afastaram disso. Assim, a próxima fase foi o que Vladimir Putin apresentou ao Ministério das Relações Exteriores em 14 de junho de 2024. Ele disse, certo, vamos manter as 5 províncias, antigas províncias, que agora fazem parte da Federação Russa. A OTAN tem absolutamente que sair. Vocês terão que reduzir suas forças armadas e terão que realizar eleições. Porque, como Putin reiterou várias vezes nesta semana, Zelensky e seu grupo são uma quadrilha criminosa. Eles não têm legitimidade para negociar. E o mesmo se aplica a Zelensky, a menos que haja eleições genuínas e legítimas. Na Rússia, ninguém com quem negociar do lado. É aí que entra a opção militar. E um último ponto, a mudança de tática nesta semana com o ataque à frota fantasma da Rússia, os 2 petroleiros no Mar Negro que estavam na zona econômica turca. Depois, isso foi seguido hoje por um ataque na costa da África, perto de uma antiga colônia francesa. Vai entender, quem poderia ter feito isso? Atacaram com drones, e Putin ficou furioso. Quero dizer, quando ele foi entrevistado hoje, destacou que se isso acontecer novamente, temos uma série de opções, disse ele, desde fechar completamente o Mar Negro, impor um embargo a Odessa, ou até sair abordando e lidando com navios que viajam para a Ucrânia, mesmo que sejam franceses, britânicos ou americanos. Então, quero dizer, o que ele expôs representaria uma escalada significativa. Ele não estava brincando com os europeus. Então, de certo modo, todo esse teatro kabuki, como você disse, continua, mas também no campo prático. Quero dizer, atacar esse petroleiro não vai mudar a guerra de forma alguma. Ray, você acha que isso influencia o que está acontecendo no lado diplomático? Na verdade, ataques de bandeira falsa, ou ataques como o que o Larry acabou de mencionar, são algo comum. Como o Larry também disse, eles não vão mudar nada. Isso mostra o quão delirantes ainda são as pessoas em Kiev. Como acham que ainda podem contar com o apoio de europeus que não têm armas, não têm dinheiro, não têm nenhum verdadeiro entusiasmo para sustentar esse apoio? Para mim, a questão é quanto tempo levará para os europeus perceberem que o jogo acabou. Eles foram deixados de lado, assim como Rubio e Kellogg, e assim como Zelensky. Então, há muitas coisas que surgiram na conversa aqui. Uma delas é que Ushakov, que faz os relatórios de todas essas coisas há 5 anos, disse ontem, após a reunião, que agora isso está sendo repassado ao Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores vai trabalhar nisso. E então, Larry, você fez uma boa observação de que o Ministério das Relações Exteriores tem sido meio marginal. Mas agora, pelo menos de acordo com Ushakov, devemos saber que o Ministério está trabalhando como castores para tentar fazer progressos e talvez até organizar uma cúpula, se as coisas puderem ser acertadas. Isso é uma coisa. Quanto a Ushakov, eu assisti ontem à noite e me lembrei de algo realmente relevante aqui. Tem a ver com o que o Larry disse sobre os enganos de Minsk. Quando, como o Larry mencionou, Hollande e Merkel admitiram que era apenas para dar tempo aos ucranianos de se prepararem, se armarem e serem treinados pelas forças da OTAN. E agora olhe para eles. Estão prontos, certo? Naquela época, em 2021, na verdade, alguns meses antes da invasão da Ucrânia, Ushakov era o principal responsável pelo relatório de uma conversa telefônica muito importante entre Putin e, bem, não Bush, o presidente Biden. Então, o que acontece?
No dia 30 de dezembro, o Kremlin liga para a Casa Branca e diz: Senhor presidente, Putin gostaria de falar com o presidente Biden imediatamente. E a Casa Branca responde: espere um segundo, nossas delegações vão se reunir em Genebra em menos de 2 semanas, e nós já conversamos há 2 semanas. Não, por favor, imediatamente ele gostaria de falar com ele. Agora Biden, com mérito, diz: eu atendo a ligação. Mas ele está sozinho em casa, em Delaware. Então ele atende, e Ushakov, esse é o ponto aqui, faz o relatório e conta o que aconteceu. And he tells what happened. He says, the president of the United States. Ele diz que o presidente dos Estados Unidos afirmou que Washington não tem intenção de colocar mísseis de ataque ofensivo na Ucrânia. Uau! Isso foi importante? Pode apostar que sim, porque apenas 9 dias antes, Putin havia dito a seus militares, em uma sessão aberta: olhem, se eles conseguirem mísseis hipersônicos e os colocarem na Ucrânia, e eles vão, diz Putin, eu terei apenas 5 minutos, 1, 2, 3, 4, 5 minutos, para decidir se destruo ou não o resto do mundo. Ele não disse exatamente dessa forma, mas essa era a ideia. Então os militares, ao que parece, se uniram contra Putin e disseram: olha, você precisa ligar, é melhor ligar para o Biden agora. Quando começarmos essas negociações, pelo menos podemos começar com o pé direito. Eles não precisam de mísseis de ataque ofensivo na Ucrânia. Eles já os têm na Polônia, ou podem ter, e na Romênia. Então o presidente disse: isso me parece uma boa ideia, Ushakov. O presidente disse: não temos intenção de colocar mísseis de ataque ofensivos. No dia seguinte, véspera de Ano Novo de 2021, Ushakov estava eufórico. Meu Deus, eles finalmente estão nos ouvindo. Finalmente estão reconhecendo nossos interesses centrais. Isso satisfaz a maior parte das disposições daquele tratado preliminar que entregamos a eles. O que acontece? Bem, quando as delegações dos Estados Unidos e da Rússia se reúnem em Genebra, em 12 de janeiro, Ryabkov, que é o vice-ministro das Relações Exteriores, se encontra com Wendy Sherman, nossa representante, e diz: agora vamos tratar dos detalhes aqui. Foi ótimo o que Biden prometeu. Vamos desenvolver isso aqui. Sobre o que nós conversamos. Você sabe, a promessa de não colocar mísseis de ataque ofensivo lá. Você não sabe disso? Não, é a primeira vez que ouço falar disso, diz Wendy Sherman. Em 21 de janeiro, cerca de 2 semanas depois, Lavrov finalmente aborda Tony Blinken e diz: Tony, o que está acontecendo aqui? Pelo amor de Deus. O presidente disse que você fez essa promessa. Estamos todos eufóricos. E Blinken responde: esqueça isso. Esqueça. Ele estava sozinho em casa. Eu não estava lá. Sullivan não estava lá. Esqueça. Temos o direito de colocar mísseis de ataque ofensivo na Ucrânia, e o faremos se eles nos pedirem. Agora, talvez possamos conversar sobre como limitar alguns deles. Então, certo. Isso foi em 21 de janeiro. Okay, that was the 21st of January. On the 12th of February was the last call between Biden. Em 12 de fevereiro, foi a última ligação entre Biden e Putin. E o relato, novamente feito por Ushakov, foi de que o presidente dos Estados Unidos se recusou a falar sobre seu compromisso anterior de não colocar mísseis de ataque ofensivo na Ucrânia. Agora, por que estou dizendo tudo isso? Bem, Ushakov teve essa experiência muito dolorosa. Ele conhece os Estados Unidos tão bem quanto qualquer um, inclusive Lavrov, porque Ushakov foi embaixador em Washington de 1998 até 2008, o que eu acho que dá cerca de 10 anos, certo? Desde 2012, ele tem sido o principal assessor de Putin para assuntos europeus, especialmente sobre a Ucrânia. Então, o que estou dizendo aqui é que existe um freio natural para o que Putin possa ser tentado a fazer, porque Ushakov vai dizer: olha, confie, mas verifique, certo? Se eles vão fazer uma promessa, certifique-se de que você pode verificá-la. Então há esse aspecto natural, e achei que isso seria relevante ao falar sobre Ushakov sendo muito, muito cuidadoso com seu comunicado ontem, e ao mesmo tempo bem-humorado, dizendo algo como: bem, você sabe, eles nos prometeram que iriam direto para casa. Vamos ver o que fazem. Vão para Kiev? Bem, eles nos prometeram que não iriam para Kiev, então. Sabe, foi realmente uma atuação magistral da parte dele.
E tudo o que estou dizendo é, você fala sobre comunicados? Bem, o Ushakov entende de comunicados de cima a baixo, certo? E ele teve uma experiência muito ruim. Eles não vão passar por esse tipo de experiência novamente, enquanto o Ushakov ainda estiver por perto. As long as Ushakov is still around. É por isso que eu fico me perguntando, Larry. Sabe, o Vladimir Putin é aquele que uma vez disse, ou é relatado que tenha dito, que conheceu vários presidentes dos Estados Unidos. E sempre que você os encontra pessoalmente, há um entendimento. Mas então eles voltam para casa e são visitados pelas pessoas de terno preto que explicam a eles como as coisas realmente funcionam. E todos os acordos anteriores que você tinha em particular, basicamente vão por água abaixo. Então eles sabem disso. Os russos sabem disso. Isso não é uma... Bem, eu não acho que eles sejam mais ingênuos quanto a isso, especialmente depois de Minsk e tudo mais, depois de perceberem como foram enganados. Então, o que você diria que é a estratégia mais provável deles para ainda tentar conduzir o processo? Eu realmente acho que eles pensam em termos de processos na Rússia. E este é um processo com o qual estão dispostos a seguir. E se lermos a agência de notícias TASS, eles estão começando a usar a palavra compromisso. Nenhum compromisso foi alcançado ainda. Você poderia comentar sobre isso? Sim, acho que o que os Estados Unidos podem estar buscando com o governo Trump é, sabe, aquele tipo de acordo em que, bem, a Rússia tem esses 5 territórios, eles podem ficar com 3, basta abrir mão de 2. Isso não vai acontecer, certo? Quero dizer, a Rússia teve 2 objetivos desde o início: desmilitarizar a Ucrânia e desnazificar a Ucrânia. Esses são realmente os 2 objetivos fundamentais. Eles não desaparecem, precisam avançar e ser implementados. Agora, a Rússia preferiria implementá-los por meios diplomáticos? Com certeza. Faz quase exatamente 2 anos que estive em Moscou e conheci Sergei Ryabkov pela primeira vez. Eu estava lá com Pepe Escobar e tivemos uma conversa muito breve com Ryabkov, mas ele enfatizou naquela ocasião a frustração por parte do Ministério das Relações Exteriores da Rússia quanto à falta de comunicação. E não era apenas frustração. E foi também uma espécie de alerta. Como ele apontou, durante a Guerra Fria nós nos comunicávamos. Quando a União Soviética fornecia armas e pessoal para lutar contra os americanos no Vietnã, nós nos comunicávamos. Estávamos de fato negociando acordos de controle de armas. E ele disse que agora não temos comunicação. Isso mudou. Então, os russos querem manter as linhas de comunicação abertas e estão evitando tomar qualquer medida que seja deliberadamente insultuosa. Mas, ao mesmo tempo, é por isso que Putin explica tanto a Ryabkov quanto a Kushner. É isso que significam desmilitarização e desnazificação, esperando que isso seja transmitido a Donald Trump. E sabe, com sorte, isso pode tirar da cabeça de Trump a ideia de que se trata de uma negociação fácil e rápida, que vai se resolver em um dia ou até o início do ano. Então, os russos atribuem um grande valor a essa comunicação. O problema do lado dos Estados Unidos e eu acho, Ray, que esse foi um dos pontos analíticos fundamentais dele quando estava na CIA, comandando a área de análise soviética, o seguinte: ouça o que os russos dizem. Eles não são de enrolar ou de jogar conversa fora, e especialmente quando todos dizem a mesma coisa, é melhor levar isso a sério. Isso significa algo. Por isso eu digo, você ouve o Ushakov, ouve Zakharova, ouve Lavrov, ouve e Ryabkov is small. De nisso está a ideia diferente. Das devemos ouvi-los. So you guys say, maybe we should listen to them. The kings of not listening and queens. Os reis de não ouvir e as rainhas de não ouvir são realmente os europeus. Quero dizer, é incrível para mim pensar em que tipo de delírio eles estão vivendo. Eles estão furiosos agora, mas não há nada que possam fazer. Ray, você acha que os chihuahuas na Europa estão em uma coleira curta o suficiente para não atrapalharem o que quer que esteja acontecendo? Porque, obviamente, eles tentam muito. Mas como você avalia a coleira da Europa a partir da Casa Branca, do governo Trump?
the White House by the Trump administration. European leaders are in very Os líderes europeus estão em uma situação muito difícil. Eles vão perder espaço. Serão removidos do cargo dentro de um ano e meio. Então, eles têm um interesse pessoal em manter essa situação. Como eles deveriam dizer ao seu eleitorado? Desculpe, demos 60 bilhões de dólares para esses caras e eles colocaram o dinheiro em seus próprios bancos. E além disso, estamos perdendo. Eles não podem fazer isso agora. Acho que a realidade vai acabar se impondo a eles. Mas no momento, os europeus não são apenas um obstáculo, como também foram afastados por Trump, e até por Witkoff e outros, e pelos russos. Zelensky, ele vai continuar por aí enquanto for útil. Zelensky, he's going to be around for as long as he's useful. Now we have Zaluzhny, who's no longer... Agora temos Zaluzhny. Ele não está mais iludido, achando que poderia voltar. E ele basicamente disse isso em um artigo no Daily Telegraph. Acho que foi apenas 2 dias. Então todas essas coisas precisam ser resolvidas, e isso vai levar tempo. Mas o tempo está do lado da Rússia. Trump, sabe, nós analistas temos que ler tudo. Temos que ler até memórias e outras coisas. E é terrível. Mas agora temos que assistir a tudo. Temos que ver o presidente dos Estados Unidos se segurando no corrimão do avião. E temos que ouvir o barulho. E depois temos que responder. E o que ele diz? Ele diz, bem, sabe, quanto tempo isso vai levar? He says, well, how long is it going to take? It's up to the Russians. The Russians are... Depende dos russos. Veja, os russos estão se saindo muito bem. E é algo sério. Se eles não mostrarem alguma flexibilidade em relação aos ucranianos, os russos vão acabar tomando aquele território de qualquer forma. Então é uma escolha entre perder mais 50 ou 60 mil pessoas no processo ou chegar a algum tipo de acordo agora. Trump sabe quem está vencendo neste momento. E isso é algo importante, porque há apenas 2 meses ele dizia que a Ucrânia poderia vencer. Certo, esse é o contexto disso tudo. Agora você mencionou não apenas os europeus, mas veja, eu temo um ataque de bandeira falsa, de magnitude maior do que vimos até agora. Esses drones e todas essas coisas. Os europeus são capazes disso, especialmente os britânicos. Então isso seria a principal coisa que poderia acabar com tudo isso. Mas também você mencionou o Estado Profundo. E fico feliz que tenha trazido aquela pequena história sobre o próprio Putin, dizendo, sabe, o presidente é visitado pelos homens, de sobretudo com aquelas maletas, certo? O Estado Profundo. Agora, quem revelou aquela conversa interceptada entre Dmitriev e Ushakov? Tinha que ser uma agência estatal. Meus amigos na NSA me asseguraram que tinha que ser algum tipo de agência governamental. Agora, se foram os sauditas, bem, eles poderiam ter feito isso com um simples toque de polegar. Mas se você interceptou conversas entre 2 países, líderes russos, meu Deus, isso expõe completamente essa fonte. Essa fonte provavelmente custou $1 trilhão para ser desenvolvida. E quem quer que tenha feito isso dentro do Estado Profundo, tentando lançar suspeitas? Veja só. Foram Dmitriev e Ushakov, eles prepararam os 28 pontos. Só por esse motivo, por isso estão dispostos a expor a fonte, a sacrificar tudo isso. Então, isso mostra que você tem toda a razão em destacar os homens de sobretudo, chapéus e pastas. Porque como você sabe, o próprio Putin já disse isso. Então eles estão sendo muito cautelosos. A boa notícia é que o Trump também está assim até agora. Agora que ele abraçou a religião, agora que ele tem o Kellogg e provavelmente o Hegseth nisso, e o Rubio do lado de fora, e claro, é algo fora do comum, mas funciona. Quero dizer, por que o Putin se reuniria 6 vezes com o Witkoff? Tudo bem, não é adequado. Como dizem os britânicos, não é nada adequado, mas funciona. Então acho que as coisas voltaram aos trilhos. O Larry tem razão. Isso vai levar bastante tempo. Mas a origem disso foi tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia. A Rússia pode esperar. Você tem razão, Pascal, ao enfatizar que os russos realmente querem algo mais. Certo? Porque isso levou 5 horas. Está muito claro. Why did this thing take 5 hours? It's very clear. This is what Ushakov said.
right after it was over. Foi isso que Ushakov disse logo depois que tudo terminou. A reunião durou 5 horas. Por quê? Porque houve a oportunidade de discutir a fundo as perspectivas de um trabalho conjunto para alcançar um acordo pacífico de longo prazo na Ucrânia. Você sabe, interesses centrais, nova arquitetura, longo prazo. Isso leva 5 horas, certo? Então sim, não entramos muito nos detalhes, embora, curiosamente, ele tenha destacado que discutiram questões territoriais. Eu mesmo fiquei surpreso com isso, nessa fase inicial. Mas agora, as coisas estão com o Ministério das Relações Exteriores. Espero que encontrem alguém, do lado de Washington, que possa lidar com essas questões em nosso Departamento de Estado. E essa é uma proposta duvidosa. Mas outra coisa que vou mencionar é que Putin, em 22 de setembro, fez um movimento importante ao dizer: olha, o novo START estará morto em 5 de fevereiro. Achamos que seria muito bom se respeitássemos os limites quantitativos do novo START, o único tratado estratégico que ainda temos. E, portanto, estamos dispostos a impor uma moratória em violar esses limites, se vocês fizerem o mesmo. Agora, Trump foi questionado sobre isso 2 semanas depois e disse: bem, me pareceu uma boa ideia. E é aí que é apropriado exigir algo mais oficial. Foi isso que Putin quis dizer. Podemos ter algo mais oficial sobre isso? Mas é aí que, acredito, está o verdadeiro desfecho. Porque, se Trump disser não, então em 6 de fevereiro, no dia seguinte, por lei, nossos bombardeiros serão equipados. Todos os B-52, ou pelo menos os mais modernos, serão armados com dispositivos nucleares, porque é isso que uma lei do Congresso exige. E estaremos partindo para o Velho Oeste, lidando com um regime de controle de armas sem restrições. Então, os russos estão esperando por isso. E eu diria que este será o teste decisivo por excelência. Se Trump disser não, então ele está alinhado com o complexo militar industrial e o Deep State. Se ele disser sim, bem, talvez ele tenha coragem suficiente, não apenas para dizer sim a isso, mas também para buscar o tipo de acordo que Putin realmente gostaria de ter, em vez de tomar a maior parte do restante da Ucrânia, ou até mesmo ter que se contentar com metade dela. Ele quer um acordo maior. Ele acha que Trump entende isso agora. Certamente Witkoff entende. Witkoff é bem mais inteligente que Rubio, o que é um elogio bem fraco, eu diria. Mas, de qualquer forma, Rubio vai começar, você sabe, com a Venezuela. Você tem que fazer isso, Marco. Nós cuidaremos da Europa e da Ucrânia. Eu diria que pouco a pouco vejo progresso à vista, a menos que aconteça algum grande evento de bandeira falsa que o atrapalhe. E eu realmente espero que as forças de segurança da Rússia e dos outros consigam evitar esse tipo de coisa e garantir que as pessoas saibam o que está acontecendo quando acontecer. Esses são pontos muito bons. Talvez possamos encerrar com o Larry. Você também percebe que, de certo modo, o que os russos estão fazendo é reforçar a ideia de que a Ucrânia é um cavalo morto. Por que jogar dinheiro bom em algo perdido? Os americanos ainda não estão dispostos a desistir, porque isso ainda tem valor estratégico, mas aparentemente eles também entendem isso. E, ao mesmo tempo, há uma negociação estratégica mais ampla em andamento. Acho muito bom você ter mencionado isso, Ray. O novo START, o acordo nuclear, os últimos tratados que temos. Há também esse ponto, que é o fato de que os Estados Unidos agora têm o direito de instalar e operar 15 bases militares na Finlândia e 17 na Suécia. E, exceto por uma, eles não tinham antes. Então, de certo modo, parece que há um quadro mais amplo em andamento. É justo dizer que talvez Moscou e Washington estejam atualmente mais focadas nesse quadro maior do que nos detalhes do campo de batalha. Os detalhes e as concessões territoriais são mais algo para as manchetes, enquanto é o quadro mais amplo que Moscou especialmente está buscando. Ah, sim. Não, com certeza. Eles querem segurança. Passaram 30 anos observando a expansão da OTAN.
vendo a OTAN conduzir treinamentos ofensivos para a Ucrânia, especificamente na área de guerra cibernética. Sabe, a maioria dos exercícios da OTAN é descrita como de natureza defensiva, mas lembro de ter visto no site do Elcom que eles estavam ensinando guerra cibernética ofensiva. Sim, usaram a palavra ofensiva. Quando você para e percebe que a Ucrânia, e OTAN, andará esses exercícios na Ucrânia, com a Ucrânia em parceira do que 24 dos outros membros efetivos da OTAN. Pense nisso. Think about that. So that means, for all practical effects, for now, Isso significa que, para todos os efeitos práticos, há mais de 30 anos, desde 1995, a Ucrânia tem sido um membro de fato da OTAN. E a Rússia não estava em posição, militar, tecnológica ou economicamente, de realmente reagir até 2022, quando finalmente pôde se levantar e dizer: ok, isso vai parar. E, no fundo, tenho certeza de que eles ainda pensam que querem manter uma relação positiva com o Ocidente, especialmente com os Estados Unidos. Mas, durante minha recente visita a Moscou, passei cerca de 3 dias com Sergei Karaganov. Karaganov é um defensor declarado da ideia de que o futuro da Rússia não está no Ocidente, está no Oriente. Russia's future is not in the West, it's in the East. And we got to expand in the East, and in Siberia, and with China. E nós precisamos expandir para o leste, na Sibéria e com a China. Ele é uma figura muito influente. Na verdade, quando estive lá, eu deveria ter uma reunião com Kirill Dmitriev, mas já tinha me comprometido com algo com Karaganov, então tive que dizer a Dmitry: vejo você na próxima vez. Você pode se encontrar com os negociadores. Mas sim, acho que o Ray está absolutamente certo. A Rússia quer, bem, eles estão olhando para o quadro geral, mas também reconhecem que a Europa é uma força malévola. Felizmente, ela não tem o poder que pensa ter. Eles querem lidar com a Europa em pé de igualdade, mas os europeus se recusam a cooperar. Eles são piores do que um adolescente emburrado. Worse than a pouting teenager. Ray, do you have anything to add? Yeah, just a little footnote here. Ray, você tem algo a acrescentar? Só uma pequena observação aqui. Acho que foi uma espécie de justiça poética. Lavrov, se tivesse participado dessas conversas, teria uma cadeira vazia à sua frente, sabe? Porque não foi autorizado a comparecer. Agora, o que Lavrov fez? Foi jogar golfe ou ficou em casa ouvindo música? Não, Wang Yi estava lá, o ministro das Relações Exteriores da China, seu equivalente. E ele estava jantando, brindando e se divertindo. Acho que é isso que estou tentando dizer com Wang Yi, que é um diplomata imponente por si só. Então, nesse microcosmo, dá para ver para onde as coisas estão indo. Os russos estão realmente voltando seus olhos para a China. The Russians are really looking toward China. China and Russia are joined at the hip right now. China e Rússia estão unidas como siamesas neste momento. Essa é a mudança tectônica nas relações, a correlação de forças. 2 contra 1, pelo amor de Deus. Vai levar um pouco mais de tempo para os Estados, e acho que a última coisa é aquela cerimônia no Dia da Libertação, vitória sobre o Japão, em Pequim, onde representantes de boa parte do mundo estavam presentes. Nenhum ocidental digno de nota. Não. Como é o nome dele? Trump. Estou com um bloqueio mental. Trump. Ele não estava lá. Acho por isso que eu disse: meu Deus, isso é terrível. Você me disse que o país mais poderoso do mundo. We were the all-powerful country in the world. What are we going to do? Now, you may think this a little funny. O que vamos fazer? Agora, você pode achar isso um pouco engraçado, mas eu acho que na cabeça do Trump, ele disse: meu Deus, precisamos fazer alguma coisa. Já sei o que faremos. Vamos focar no nosso próprio hemisfério. Vou dizer a esse sujeito, Elbridge Colby, para mudar o foco de atacar a China para o hemisfério ocidental e os próprios Estados Unidos, porque precisamos de tropas para manter a paz. Acho que isso fazia parte do histórico dele. E há um paralelo no passado, no qual não vou entrar, mas por que os Estados Unidos escolheram invadir Granada? Porque eles tinham acabado de perder 241 fuzileiros navais em Beirute. Certo? Então existe esse impulso de mostrar o quanto você é durão. There's this impulse to show how tough you are. Hegseth, of course, is the paradigm of that. Hegseth, é claro, é o paradigma disso. Vamos ver o que acontece na Venezuela, mas acho que isso faz parte da questão. Precisamos mostrar que ainda importamos para alguém,
E se não conseguimos fazer isso em nosso próprio hemisfério, meu Deus? O que nos atrapalhou? Quão fortes somos? E isso vai se desenrolar nesta semana, em relação a quem ordenou aquele segundo ataque, aquele assassinato de civis. Bem, vai ser interessante, porque os congressistas nunca vão saber a verdadeira história. Eram pessoas das operações especiais. Nem sequer era uma cadeia de comando normal. Essas pessoas têm seus próprios segredos que não compartilham com ninguém. Às vezes, nem mesmo com o presidente dos Estados Unidos. O que você está destacando é muito valioso. Acho que é exatamente aí que estamos nos Estados Unidos. Em vez de matar russos, o que eles não podem mais fazer, eles saem e matam alguns pescadores no Caribe, o que ainda é possível, só para mostrar do que são capazes. E os russos, sabe, embora os europeus pensem que estão enfrentando-os de igual para igual, acontece que agora os russos só querem garantir a retaguarda e depois avançar rumo ao futuro asiático, que claramente existe. E a questão é apenas como garantir que eles não te atinjam de vez em quando. Então acho que é aí que estamos. Esta foi uma discussão muito proveitosa. Ray McGovern e Larry Johnson, muito obrigado pelo tempo de vocês hoje. Muito obrigado. Thanks so much, Mr. Golf.